O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo e dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, chegou o dia da solenidade de São José, um dia tão esperado para a Igreja, e que esta solenidade ela ilumina uma caminhada penitencial que nós fazemos, como nosso Senhor Jesus mesmo fez, indo ao deserto e depois estando transfigurado perante a sua igreja, perante Pedro, Tiago e João, como símbolo de um grande mistério a ser revelado. Nosso Senhor Jesus é revelado pelo próprio Deus, o Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. E de uma nuvem luminosa ouve-se esta voz de Deus: Amados, o mistério da salvação está nos braços de São José. E esta voz ouvida por todos no batismo de Jesus e depois, logo após, na transfiguração,
na sua vida pública, no seu início, já na sua maturidade, prefigurando a sua paixão, morte e ressurreição, vem para revelar algo que talvez estaria confuso para os galileus, o povo de Nazaré, a Galileia, aonde Jesus evangelizou, porque esta voz livra todos da confusão de quem seria o pai de Jesus. Ele é batizado por São João Batista e todos escutam esta voz: este é o meu filho. Não deveria ter confusão de quem Jesus, ele era filho. Revela-se, portanto, aqui o grande mistério do silêncio de São José e da grande providência de ele ter se ocultado, inclusive na vida pública de Cristo, quando José, providencialmente, ele morre, falece, de modo santo. Nossa devoção é que pedimos a São José a graça de termos uma morte tranquila, uma morte santa. E Jesus e Deus assim o faz para que não tivesse nenhuma confusão. Imagine Jesus no alto da cruz, gritando, quando ele dá um forte grito antes de expirar, o último suspiro de vida: Eli, Eli, lama sabachthani, Pai, por que me abandonastes? E todos deveriam ter a certeza que Cristo era o Filho de Deus. Porém, Deus não quis que José não fosse o pai legal de Jesus. E aqui está o grande mistério, o grande segredo. Cristo é a luz, a Virgem Maria, santa e puríssima, ambos foram guardados por São José. A sua missão era de reger, nutrir e conduzir a Sagrada Família em santidade. Nos braços de José está a salvação. E numa belíssima contemplação do Padre Júlio Maria Lomberdi, ele coloca que José, então, ele foi um véu e uma sombra. Cristo é a luz, José foi a sombra, o véu que ocultou a luz de Cristo durante as 30 anos, como cremos que José viveu sobre esta terra ao lado de Jesus e de Maria. E que José, em relação a Cristo, foi este véu para esconder a divindade de Cristo. Não era o tempo de ele se revelar, mas também José foi um véu para a Virgem Maria por conta do matrimônio. José escondeu a virgindade de Maria Santíssima e a sua missão corredentora no matrimônio. A importância de São José para Jesus, para Maria, e nisso estamos vendo a Sagrada Família na ótica de José. Mas se olharmos para os três, nós vamos perceber que são três humildades dentro desta família: a humildade de Jesus manso e humilde, a humildade da serva do Senhor
e a humildade de São José, de ser mais uma sombra para guardar Jesus e Maria, de ser aquele pai silencioso, cuidador, com esta belíssima missão. E aqui, amados, tomar para nós essas três virtudes, estes três movimentos que devem nortear o munus do matrimônio, já que estamos meditando também, neste dia de hoje, um pouco a santidade e a divindade desta família sagrada. Jesus é Deus. A Virgem Maria foi preservada da mancha do pecado original em virtude do seu Filho Jesus, e José está e foi preservado em virtude da Virgem Maria, por causa da virgindade da Santíssima, da Virgem Santíssima e do seu Filho Jesus, que teve a missão de dar um nome, ou seja, Deus Pai quis de fato que José não fosse apenas uma mera alegoria, uma mera fantasia, um mero fantoche dentro desta família. Ele foi fundamental dentro da família sagrada. E o munus do matrimônio é ser mãe. Então, matrimunus, missão de ser mãe, o pai, ele deve se ocultar e cuidar desta maternidade, que é algo muito frágil. José, ele sairá, então, de Nazaré para Belém, atravessará o Egito e voltará para Nazaré, ficará com esta família. Depois, José, ele deve acompanhar, não mais na terra, Jesus, mas no céu, para a Jerusalém, para o momento da cruz. José também viveu esta experiência redentora da cruz. A vida da família sagrada foi uma vida de cruz, de renúncia, de abertura à vontade de Deus, de aniquilamento. E nós entendemos isto como uma vida de sacrifício livre, espontâneo, de Maria Santíssima e de José, para salvaguardar o grande mistério da redenção e salvação que aconteceria lá na plenitude dos tempos, já iniciado na encarnação do Verbo, mas irá se revelar futuramente. Depois, amados irmãos e irmãs, o mistério da família sagrada é tão profundo que confundiu até o demônio, porque quando aquela criança, ela pula dos braços de Maria Santíssima para os braços de José e diz: papai, a serpente que estava à espreita, que escuta a criança, vamos dizer que ele já saiu já falando assim com os seus bracinhos para o seu pai, ou quando a primeira vez que a serpente viu este nascimento, ficou confuso, porque Maria Santíssima, se ela foi preservada da mancha do pecado original, acompanhe o meu raciocínio, a serpente não viu, não contemplou, não soube, nem desde a eternidade, que ela seria, aquela menina seria a mãe do Salvador. Porque Nossa Senhora Deus deu a Virgem Santíssima, esta graça de ela não ser tocada. Se ela não foi tocada pelo demônio, o demônio não soube destes mistérios, ficou à espreita, ele não conseguia enxergar
mesmo como espírito inteligente como anjo, maléfico, não conseguia perceber o que estava acontecendo de maneira oculta na Santíssima Trindade, no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava um projeto de salvação que o demônio não conseguiu descobrir. Por isso que quando a gente vai rezar e fazer as nossas reuniões, os nossos encontros, a gente reza uma Ave Maria, que é para o anjo da guarda nos revestir com o manto de Maria Santíssima, para que o demônio não escute a nossa reunião e não saiba o que está acontecendo e tudo aconteça de acordo com a providência de Deus, seu inimigo de Deus macular os planos que nasce e brota em nossos corações. Primeiro ponto. Depois, não sabendo deste grande segredo de Deus para a salvação, quando a serpente escuta pela primeira vez o menino Jesus chamar papai, significa que o demônio ficou tranquilo. Agora estou tranquilo, realmente este menino é filho de José e é filho de Maria. Lembremos, ela é intocável, ela era virgem pura, o demônio não sabia destas realidades. Então o demônio se tranquiliza. Pronto, ainda não é o tempo ou algo que iria acontecer para a salvação do mundo. E este menino, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Então sim, os projetos maléficos começam a se desenvolver, né? E o inimigo começa a inspirar nos corações desgraçados de Herodes o plano de exterminar os santos inocentes. Então aqui já temos a graça do Filho de Deus sendo protegido por duas humildades, a de José e a da Virgem Maria. E o demônio, ele não consegue se aproximar de quem é humilde. Ele não tem joelhos, ele não se ajoelha, ele é soberbo. E desta soberba, a Virgem Maria e São José estão isentos e preservados. Então, amados, aqui está um pouco deste grande mistério que nós não conhecemos tão profundamente, mas que rezamos, meditamos, e Deus vai revelando ao nosso coração, e tudo isso vai se desenvolver quando, na salvação, quando no nosso juízo particular, nós, depois da morte, vamos ter a oportunidade de perguntar a São José: e aí, como foi José? Né? E ele vai nos dizer: olha, foi desse jeito assim. Está lá, do jeito que vocês conheceram nas Sagradas Escrituras, eu fui preservado, eu fui guardado, o anjo Gabriel falou para mim assim. Aí ele vai contar detalhes que a gente nunca imaginou. E esses detalhes, eles vão durar a eternidade. Então, amados, depois de contemplar esta belíssima imagem que o nosso santo padroeiro São José nos traz, vamos também pedir para a nossa vida a graça de acolhermos estas virtudes da família sagrada. José, ele regeu, ele disse as regras dentro de casa, ele disse a lei dentro de casa, meditou
com Jesus a lei mosaica, os 10 mandamentos, trabalhou, conduziu, levou Maria Santíssima e Jesus para a Páscoa judaica muitos anos. Numa dessas Páscoas, Jesus já estava adolescente, ele perdeu, Nosso Senhor. Não foi Nosso Senhor quem se perdeu, porque ele não se perde. Teve susto, teve tantas alegrias com esta família. José, ele regeu. Depois José, ele nutriu, missão. Ele trabalhou para nutrir a Santíssima Virgem e Jesus. José não cobiçou e não roubou, nem investiu dinheiro em agiota e nem investiu no banco de Herodes. Inclusive, este mesmo padre Júlio Maria Lomberdi, ele coloca que José teria sido convidado por Herodes para construir o portão do seu palácio, porque ele era um carpinteiro muito famoso. E José mandou o recado para Herodes: ei, diga a ele que estou com muito serviço, tenho uma agenda de coisa, de tamborete, de mesa, de coisa para fazer. Diga a Herodes que quero não, deixe lá, chame outro, justamente para se preservar. Dize-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Lá vai José para o palácio de Herodes, e lá vai o desmantelo dos bacanal acontecendo, rolando lá dentro, as meretrizes passando justamente perto de José, porque tinha que entrar pela porta. José, prevendo essas realidades: não, me deixe quieto, esquecido no meu canto, na minha oficina, ensinando os meninos a usar o serrote, o martelo, a forma, o formão, e fazendo meus trabalhozinhos aqui quieto. José nutriu, amados, também, não só o material, mas ele nutriu a pureza de intenção, a pureza do seu coração, que nós chamamos de coração castíssimo de São José. E por fim, José conduziu. Com significa estar junto. Junto, conduzir, vem de caminho, rodos, rodovia, conduzir no caminho. Então o caminho de José não poderia desviar a vida do seu filho Jesus. E aqui está o grande processo educacional que os pais devem estar atentos para com seus filhos, não permitindo que os mesmos eles caiam em vícios de modo geral, de ambição, de desonestidade, mas de os mantê-los num caminho em que Deus escolheu para os nossos filhos, que é seguir uma vocação, responder ao chamado de Deus, seja na vida matrimonial, seja numa vocação especial, de especial consagração. Amados, esta é a grande riqueza, que o valor é infinito e que perdura para sempre. A nós fica então este desejo de receber a salvação dos braços de Jesus. Padre, como é que eu posso receber esta salvação? Acompanhando os meus filhos espirituais, algumas vezes me vêm umas ideias muito simples, que servem de conselho, e eu digo: este grande problema que está acontecendo se dá pela falta de oração. A gente lê, estuda, e tem umas coisas que é bem prática para nós. E tem um santo, o Garrigou Lagrange, que ele fala que José tem uma vida interior. E realmente a vida interior torna a gente feliz. E que
a vida interior é a conscientização da vida da graça. E a vida da graça começa no batismo. E esta graça santificante, ela é vivida por meio das virtudes. E a vida das virtudes vai nos tornar santos. É um caminhozinho. Vida interior, vida da graça, sacramento do batismo, está em estado de graça, virtudes e santidade. A gente vai vivendo as virtudes, que a gente vai tentando meditar aqui, como a gente meditou, a vocação de São José, de reger, de nutrir e de conduzir a família sagrada. Isso é virtude, é movimento. Aí o pessoal quer ser santo, que é o fim, sem virtude. É uma grande moda. Vamos ser santos. E aí quer transformar a santidade por meio de algo estético e não ético. Está dentro. A santidade não está por fora, não começa por fora, ela começa por dentro. E aí, como é que você vai ser santo, sem virtude, sem estado de graça, sem vida da graça, que é a consciência da vida interior, que a consciência, o exame nosso, leva-nos a crer, se você não cumpre o mínimo necessário para a vida de santidade, que é a oração? Padre, como é que eu rezo? Você reza como se estivesse subindo uma escada. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. E depois do domingo? A palavra domingo vem de Dominus, que quer dizer Senhor. Domingo é o dia do... Depois do domingo, aí a gente começa a contar os dias. O primeiro dia, a primeira graça, foi no domingo. A outra graça, segunda, terça, quarta graça, quinta graça, sexta graça, sábado. Padre, mas sábado não deveria ser sétimo, e realmente é o sétimo. Só que o sábado vem do judaico, que é o Shabat judaico, que é o Antigo Testamento. Como os judeus celebram a sua Páscoa no sábado, no Shabat. Por isso que é sábado. Então veja que a nossa vida, ela está centrada no mistério de nosso Senhor Jesus. Nós passamos a semana vivendo Jesus. Benção, como é que tu quer ser santo se tu não vem na missa no domingo? Se os dias são dispostos numa contagem crescente, como numa escada, segunda degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto, sexto, sábado, Antigo Testamento, porque Jesus Cristo não veio para abolir a lei e os profetas, veio para dar pleno cumprimento. E aí, nós não somos testemunhas de Jeová, e nem somos o quê? Tem dois, adventistas do sétimo dia. Nós somos católicos, então o nosso dia maior é o do... benção, é o domingo. Vive para o domingo que tu vai ser santo. Vive para o domingo, só basta isso. E aí, se cada dia tu consagrar a uma imagem divina, vai ser mais fácil tu subir a escada, benção. Segunda, tu dedicar aos defuntos, às almas do purgatório. A terça, tu dedica aos anjos. A quarta, a São José. A quinta, ao Santíssimo Sacramento. A sexta, a paixão. Então, na quinta noite, 9 da noite, tu já começa a pensar na paixão. Chama-se Passio Domini. 9 da noite, 10 da noite da quinta, Jesus já está sofrendo. Aí você já começa no jejum da sexta. Então não vou tomar café da manhã, porque eu já estou sofrendo com Cristo desde a quinta noite. E aí você almoça até a saciedade e não janta mais. Ponto. Isso é o jejum.
Aí tu consegue ir até 9 da noite com uma frutinha para se aguentar. Quando der meia-noite, tu cozinha 2 ovos, come e vai dormir. Viveu o jejum. Esse é o jejum eclesiástico, é o jejum da igreja. Custa, minha gente, custa a gente fazer isso, né? Aí no domingo, aí você vem para a missa, e se Deus te livrou na vida de oração dos pecados veniais, que perdoa-se na missa, amém. Mas se, infelizmente, lamentavelmente, caíres em pecado mortal, antes da comunhão, tu confessa. Porque se você relativiza, e aí o coração vai entrando inconscientemente num movimento de apostasia da fé, se você não confessa antes da comunhão, se estiver em pecado mortal, ou ao menos uma vez no ano. E se você passa um ano sem se confessar, já está em pecado mortal. Aí você, quando faz isso, no seu coração vai criando uma apostasia, um protestantismo dentro do teu coração. Você vai ficando protestante, não vai precisar mais dos sacramentos. Entre em outra fé, entre em outra igreja, receba o nome de cristão, só que não é este cristão que está nos braços de José, que dá o pão do céu, Jesus, para nós. Veste uma roupa bonita, bota a Bíblia debaixo do braço e vai ser feliz. Vai lá, né, ser feliz e viver como um cristão não católico. Então, amados, não existe católico não praticante e católico praticante. Não tem como. Com essas definições, não tem como a gente não ser católico se não for católico. Não tem como, eu sou católico não praticante. Não, meu filho, você não é, você é protestante. Eu sou católico frequentante. Tudo bem. Então, amados, esse é o caminho de virtude, o itinerário da vida interior que está no coração de São José, a vivência das virtudes. Vamos lá, vamos encarnar a fé, vamos também receber Jesus nos braços, e a gente recebe não só nos braços, mas na nossa língua e no nosso coração, e comungamos Jesus. E que esta festa de São José, que está no meio, hoje é o 5º dia, né, da nossa novena, ela possa nos conceder graças de salvação e de conversão e amor. O católico, ele é apaixonado pela sua igreja. O homem, ele é apaixonado por São José. Eu não posso ser indiferente à fé, ou achar que a fé é coisa de mulher, que é a grande maioria. Eu estava vendo as estatísticas do meu canal, 85% das visualizações são mulheres. Cadê os homens? Nem para ouvir a homilia no raidinho, em casa, serve, né? Aí desmantela-se o homem, desbanca os filhos, a esposa fica sem receber o dever de estado que o marido deve ter para com a sua esposa, né? Está ali do lado, cuidando da esposa, do filho, conduzindo, sendo um bom pai de família. E esta é a imagem belíssima que São José traz para nós. Vamos lá, vamos os homens ser mais dóceis a esta vocação. Seja esposo da sua esposa, seja fiel à sua noiva e seja fiel à sua namorada. Espere o tempo como São José e seja um bom amigo dos seus amigos e também das suas amigas, e rapidinho a nossa família vai aumentar, bem ligeirinho, né? Os esposos vão se dar em casamento, vão ter filhos numerosos, e vamos ter uma comunidade bem, né, bonita, né, com muitos casais de namorados, de noivos, de noivas,
casais de noivos, né? E depois um grande número de casamentos, né? Sábado, com a graça de Deus, vamos aí casar 3 novos casais que receberão a bênção que José protegeu Maria Santíssima, o matrimônio. Vamos lá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.